bom dia. Anésio, Isabela, Matheus, Monroe, Tereza. Nossa, que aqui apareceram 3 Anésios para mim. Sejam bem-vindos, gente. Beleza. Como de costume, a gente vai esperar apenas 1 minuto, 1 minuto e meio, para que todos entrem. Bom, a gente teve um número expressivo de inscritos, de modo que eu faça apenas uma abertura, então eu vou esperar apenas 1 minutinho, e assim todos assistem a abertura já do evento. Essa é aquela hora que a gente bota aquela música ambiente, É. evento 9 da manhã, o pessoal acordando ainda e tentando entender. Temos um instrutor que costuma dizer que vai cantar ópera em alemão. Então, Luciano, talvez estudando um alemão consiga. Deixa comigo. Só escolhe qual que você quer aí. Tá bom. Eu ia falar que se fosse recitar, tudo bem. Agora, cantar, não sei se é o forte do Luciano, hein? Tá. Ópera ainda, fosse um rock and roll. Pô, você não tem uma cara de tenor ali, pô. Pois é, né? Olha o nome, né? Só falta o Pavarotti ali. É. Mas excelente, vamos lá então para a gente não perder mais tempo, né? Mais uma vez, bom dia a todos e a todas que estão presentes neste terceiro encontro do GIEP da Arracá Paraná, o grupo de intercâmbio de experiências em planejamento estratégico. O tema que será abordado hoje é potencializando o investimento social privado por meio de impostos. E temos 4 convidados para falar a respeito do tema. O primeiro deles é o Rafael Maier, certificado com a Forbes Under 30 e vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro 2018 pela Fundação Schwab e Folha de São Paulo. O segundo convidado é a Ana Carolina Vermelha, chamada de Carol aqui para nós, embaixadora do capitalismo consciente e cofundadora da Parsifal 21, além de ser cofundadora da Red Evolution 21. O terceiro convidado é o Luciano Torres, executivo com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas como Ambev, Whirlpool, entre outras. Ele é cofundador da Red Evolution, consultor em gestão de negócios e facilitador em programas de desenvolvimento humano. E o nosso quarto convidado é o Vitor Hugo Silva Neia. Ele é atuante na área de investimento social, privado, responsabilidade social e filantropia, com mais de 12 anos de experiência. Está atuando desde 2018, né, na Fundação Grupo Volkswagen. Muito bem. Durante a palestra, como o formato é webinar, né, então não existe interação por áudio nem por câmera, por som, né? E então a maneira como vocês vão fazer perguntas para os palestrantes será exclusivamente pelo Q&A, Question and Answer, que é o ícone que fica na ferramenta na barra de ferramentas do Zoom, né, inferior. Clique no Question and Answer e enviem comentários e perguntas, tá bom? Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo da palestra, os palestrantes terão o prazer de respondê-la posteriormente por e-mail, tá bom? Feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2021, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa, e também agradecemos aos patrocinadores do GIEP em 2021, a GEMU, a Lix Attorneys e a Steelmast. E agradecemos também aos apoiadores deste evento, que são a Red Evolution 21, a Simbiose e a Fundação Grupo Volkswagen. Prestados os agradecimentos, eu vou passar a palavra agora para a Carol,
que fará a introdução ao evento. Bom evento a todos, aproveitem. Carol, é com você. Obrigada, Augusto. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui. A gente recentemente se associou à Câmara Brasil-Alemanha, então nós estamos muito felizes de fazer parte desse grupo e estar iniciando essa nossa parceria nesse evento aqui com vocês, trazendo um assunto que é bastante importante, que a gente gosta muito, porque a Redvolution nasceu de projetos sociais, então a gente, apesar de ter sido executivos muito tempo, na nossa transição de carreira nós fizemos muitos projetos sociais e entendemos a dificuldade de se captar dinheiro para projetos hoje no país, projetos muito importantes e relevantes. E aí a gente voltou a fazer consultoria para empresas, mas sempre com esse olhar para o social e querendo trazer isso para o nosso atendimento, né, como consultoria. E a gente conheceu o Rafael em 2018, a gente já estava ajudando as empresas a fazer essas estratégias, quando a gente conheceu o Rafa e a Simbiose. Eu não vou rasgar muita seda aqui para o Rafa, porque eu acho que vocês vão ter o prazer de escutar ele falar e conhecer um pouco dessa história linda da Simbiose, mas agradecer tanto essa parceria da Simbiose e o Rafael por estar aqui hoje com a gente. E ele ainda fez um feliz convite para o Vitor estar aqui junto, que eu acho que vai trazer muita coisa interessante para o nosso evento. E nós estamos muito felizes, eu não vou gastar muito tempo de vocês, que eu acho mais importante a gente escutar todo esse conhecimento que está acumulado aqui nessas três, meu sócio, Luciano, Rafael e Vitor, e eu vou ter o prazer de trazer umas perguntas para eles, e vou pedir para o Augusto me ajudar, trazendo as perguntas do Q&A. Tá bom, gente? Obrigada, bom dia, espero que a gente tenha uma manhã gostosa aqui, todos juntos. Rafa, contigo. Maravilha, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigado, Augusto. Uma alegria participar aqui dessa conversa. E, acima de tudo, poder levar um pouquinho mais de conhecimento sobre um tema que acho que, para o momento de sociedade que a gente vive, né, vindo de uma pandemia, de uma crise econômica, de uma crise de saúde, de uma crise política também, quando a gente fala do potencial que a gente tem de poder pegar parte dos nossos impostos e levar direto para a ponta, fazer a diferença, e isso eventualmente poder ajudar a gente a construir a imagem da nossa empresa e, ao mesmo tempo, gerar uma transformação relevante na sociedade, acho que não tem, enfim, benefício. Eu sou particular, enfim, suspeito em dizer também, mas até hoje eu não consegui entender ou falar, pô, como a gente não faz isso, como a gente não faz isso com qualidade, como que a gente não consegue gerar essa transformação por meio dos nossos recursos mesmo, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de criticar como é feita a gestão do recurso público, a gente critica, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de fazer uma boa gestão dessa verba, às vezes a gente não usa essa oportunidade. Então, acho que a ideia aqui hoje, pessoal, antes de eu me apresentar, de apresentar a Simbiose, tirar um band-aid primeiro, de falar assim, pô, falar de lei de incentivo, um negócio técnico, um negócio chato, um negócio complexo. Vamos desmistificar um pouquinho isso. Vou começar, então, como a gente não sabe qual é o conhecimento de todo mundo que está acompanhando aqui, né? Algumas pessoas sabem pra caramba de incentivo fiscal, outras nunca ouviram falar e estão vindo aqui para o evento para entender um pouquinho mais pela primeira vez. Então, a ideia hoje é que a gente possa começar aqui a nossa conversa deixando todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Pô, quais são os incentivos? O que funciona? Como que eles são feitos? E aí, quando a gente tiver todo mundo no mesmo nível, que eu prometo que em 5 minutinhos, 7 minutos, a gente já está todo mundo um pouquinho mais balizado, aí a gente entra contando um pouquinho mais da Simbiose, o que a gente faz. E para isso, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Joinha? Boa, maravilha, então. Então, contando um pouquinho para todo mundo, uma breve explicação sobre o que são incentivos fiscais. Basicamente, pessoal, as leis de incentivo, elas surgiram com um conceito quase que de terceirização do governo, né? Pela Constituição, o governo tinha a obrigação de fornecer para a sociedade saúde, educação, cultura, segurança, esporte, uma série de ações que eram deveres do setor público, né, perante a sociedade como um todo. Só que com o passar do tempo, o governo começa a ver que ele sozinho não consegue fazer isso. E dentro do terceiro setor, ou até mesmo do segundo setor, dependendo
do perfil, começam a ter soluções que resolvem essas demandas que seriam demandas e obrigações do setor público. Então, iniciativas que conseguem levar cultura, iniciativas que conseguem levar esporte, levar saúde, levar apoio e assistência social aos mais necessitados, sendo que, uma vez que isso deveria ser uma obrigação pública, o governo olha e fala assim, pô, eu posso apoiar essas iniciativas e, de alguma forma, terceirizar isso com a sociedade. Pô, se tem alguém fazendo ações relevantes nesse perfil, por que não usar recurso público? Isso é uma explicação bem singela assim, do surgir das leis de incentivo, mas basicamente a essência do movimento parte daí. Então, os ministérios no governo federal, as secretarias no nível estadual ou no nível municipal, começam a fazer movimentos que abarquem esses projetos, essas organizações nas suas diferentes caixinhas e autorizam com que algumas dessas ações possam se submeter e, a partir daí, fazer uso de recursos públicos para o investimento social. Então, basicamente, as leis de incentivo são o quê? São esses mecanismos que estão dentro de secretarias ou ministérios que autorizam para certos assuntos específicos com que a sociedade, em geral, possa submeter um projeto, ter esse projeto aprovado e, uma vez aprovado, bater na porta das empresas ou pessoas físicas. Então, todo mundo está aqui, não só num cargo de pessoa jurídica, né, mas também como pessoas físicas poderiam direcionar impostos. E aí, esse direcionamento, dependendo da legislação, ele traz 100% de dedução fiscal. Isso significa que eu pago menos imposto? Não. Significa que se eu tenho R$100 para doar, eventualmente eu posso direcionar 4 para um projeto de cultura, eu posso pegar, eu vou continuar pagando R$100 de imposto, só que 4 vai para um projeto de cultura e 96 vão para o governo. Então, a gente não paga menos imposto necessariamente, mas a gente consegue redirecionar, pegar esse recurso e alocar em uma causa conhecida. E quais são os níveis que podem utilizar? Acho que vou entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas basicamente a gente tem o nível federal, que é o imposto de renda, o nível estadual, que é o ICMS, e o nível municipal, que é o ISS e o IPTU. São os 3 níveis de governo que a gente tem, 3 níveis de impostos, e cada um, e aí vai depender, o governo federal é comum a todos, mas vai depender do estado e do município. A gente trouxe, obviamente, as informações do Paraná e de Curitiba aqui, para também estar alinhados ao público com quem a gente está conversando. Mas, basicamente, quem pode usar imposto, quem pode direcionar, no âmbito federal são as empresas que são tributadas no lucro real e as pessoas físicas que têm declaração completa, elas são basicamente equivalentes, né? Quando a gente pode lançar algum tipo de dedução nelas. E no âmbito estadual e municipal é basicamente quem paga ICMS ou ISS IPTU pode fazer e quem está em dia com o fisco, né? É importante estar em dia com a legislação, com o fisco, e aí sim você pode fazer uso desse tipo de benefício. E quais são os efetivos benefícios das legislações de incentivos fiscais? Bom, além de abater o imposto, né, ou não é pagar menos, mas ter o direcionamento fiscal e ter a ciência de para onde o seu recurso está indo, a gente tem uma série de benefícios que são indiretos e que são vinculados à imagem. Acho que a gente não vai sair de 2021 com um evento sem ter falado de alguma forma sobre ESG, né? Todo mundo agora está na moda, todo mundo gosta de ESG, são as letrinhas mais faladas do mercado, mas basicamente o ESG ele tem total relação aqui com o que a gente está falando de investimento social privado, de investimento incentivado, de ações sociais relevantes, porque ele é a consciência da sociedade de que as empresas têm sim uma obrigação de investimento social. Elas têm sim um papel fundamental, não só nas suas doações, mas também no seu modelo de negócio, na sua forma como lidar com os funcionários, na sua atuação como um todo. Os incentivos fiscais são uma forma da gente aproveitar um recurso que já tem dentro de casa para poder fazer uma transformação que vai construir essa imagem de forma estruturada nas empresas e, ao mesmo tempo, trazer engajamento interno, trazer participação dos funcionários, muitas vezes, nesse processo. Então, você tem uma série de ganhos que são decorrentes, além de uma exposição de marca nas leis de patrocínio, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, e de contrapartidas que muitas vezes são permitidas dentro dessas legislações, seja por meio de ingressos, de participação no projeto, de visibilidade como um todo.
vamos lá. Vou trazer aqui agora alguns dados um pouco mais técnicos. Falando, me botam nos desafios, 9 horas da manhã de uma quinta-feira, falar de um negócio super técnico aqui. Então, vou tentar fazer de uma forma super leve, né? Quando a gente fala do nível federal, pessoal, a gente tem 9% do imposto de renda das pessoas jurídicas de lucro real que podem ser direcionados para organizações sociais ou organizações culturais e esportivas, né? Então, quando a gente fala desses 9%, eles fazem parte de 6 caixinhas que compõem esse orçamento, né? E essas caixinhas, elas não competem entre si. Então, se eu uso para uma legislação, obrigatoriamente eu também tenho oportunidade de usar para as outras, porque essas caixinhas, elas são complementares. São elas 4% para a cultura, podendo ser ou a Lei Rouanet ou a Ancine, que é a Lei de Audiovisual, 1% para a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, bem autoexplicativo, né? Toca com esporte em todo o país. 1% para o Fundo do Idoso. O Fundo do Idoso, assim como o Fundo da Criança e do Adolescente, que também permite 1%, são mecanismos de assistência social direta. E 1% para o PRONAS, que é o apoio a pessoas com deficiência, e 1% para o PRONON, que é apoio a tratamentos oncológicos. Todos essas caixinhas têm projetos sociais dos seus diferentes nichos, né, dentro de cada um desses segmentos: cultura, esporte, trabalho com pessoa idosa, trabalho com jovens e adolescentes, apoio a pessoas com deficiência ou tratamentos oncológicos, e eles não competem entre si, eles permitem o direcionamento de forma complementar. Quando a gente vai para o nível estadual, depende do estado, né? Cada estado tem uma legislação diferente, tem estados que não têm legislações ativas, mas no caso do Paraná nós temos legislações ativas, e a gente está falando de basicamente de 2 legislações que também são complementares no estado do Paraná. Um é a Lei Cultura do Paraná. A Lei Cultura do Paraná, ela permite de 0,01% a 3% do ICMS. Pô, como assim de 0,1% a 3%? Existe um range, né, do volume de imposto que você paga. Se você paga até R$500 mil de ICMS, você pode direcionar 3%. Se é de 500 mil a 1 milhão, é 2,5%. De 1 milhão a 10 milhões, é 1,5%. De 10 milhões a 50 milhões, é 1%. E aí vai caindo isso até chegar em 0,01% para quem paga mais do que 100 milhões de reais de ICMS. É uma escalonada para fazer com que todo mundo possa direcionar e, eventualmente, um patrocinador que é muito grande não ocupe o número total de projetos do mercado e você consiga ter mais de um patrocinador usando o mecanismo. O mesmo vale para a Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná, que também trabalha com 0,1% a 3% do ICMS. Essas leis são complementares. Eu acho que vale até comentar, essas 2 legislações estão rodando desde 2018. O ProEsporte, que é o programa de esporte, já levantou mais de 20 milhões de reais para projetos no Paraná. Nesse momento, são 70 projetos captando recursos no ProEsporte. E no programa de cultura foram mais de 5,2 milhões de reais para projetos. E nesse momento a gente tem ali 146 projetos captando recursos na lei estadual do Paraná para cultura. Então, só para dar uma dimensão. E o nível municipal? Aí depende mais ainda, né, gente? Se a gente está falando do nível estadual, vai depender por estado. No nível municipal, a gente tem a possibilidade aí de 5.800 municípios diferentes que vão variar suas regrinhas, mas a gente trouxe aqui, claro, o que interessa, que é o Curitiba. A atuação em Curitiba, ela funciona de uma forma muito similar à que a gente tem aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, tá, pessoal? Mas que é o mecanismo do ISS e do IPTU. Esses dois impostos, eles são de âmbito municipal, eles não competem entre si, eles podem ser utilizados em conjunto, tanto no mecanismo em São Paulo como no de Curitiba, e ele permite até 20% do ISS e do IPTU somados. Tem municípios que essa dedução chega a 50% do ISS e do IPTU. Então, acho que é legal aqui, só para também ter, aí só temos o âmbito de cultura no município de Curitiba, mas só para ter uma dimensão das oportunidades, dos perfis de recursos que a gente tem disponível no mercado. Bom, ó, não doeu. Conseguimos aqui passar por um monte de conteúdo técnico de uma forma rápida
E agora sim, que já estamos mais ou menos entendido que, pô, beleza, tem imposto de renda, ICMS, ISS, IPTU, tem uma organização social que aprova um projeto, eu posso direcionar parte desse imposto para uma organização. O que a simbiose tem a ver com isso? O que a gente faz no meio disso tudo? E para simplificar e poder ser mais enxuto possível, eu vou mostrar um videozinho que conta um pouquinho dessa trajetória da simbiose e que ajuda a entender um pouquinho mais da nossa atuação. Não tem nada mais gratificante do que ligar para um projeto que não tinha a menor perspectiva de ser visto e chegar com a informação de que vai ser feito um aporte. Um dia eu recebi esse WhatsApp do Rafa. Aí ele falou, eu queria falar com você que eu tô criando uma coisa aí para a área de leis de incentivo. Minha prima fez um projeto inspirado no Doutores da Alegria. Ela inscreveu numa lei de incentivo e foi reprovada. Ele olhava para o nosso projeto e falava, gente, vocês têm condição de estar com muito mais recursos, trabalharem com muito mais dignidade. E a gente escreveu esse projeto em madrugadas, apanhando para entender. Ganhamos a Rouanet, achava que estava tudo maravilhoso, né? E daí que começa a labuta mesmo, né? Mais de 70% dos projetos aprovados em leis de incentivo morrem no papel sem captar um centavo, enquanto mais de 50% do recurso disponível na mão das empresas não é utilizado. E aí a cabeça dele começa a fervilhar, ele fala, isso não pode ficar assim. Esse momento de criatividade, de revolta, hoje ele está compartilhando isso com todo mundo sob o nome de simbiose social. A Simbiose é uma startup que atua no mercado de leis de incentivo, que é quando as empresas podem doar parte do imposto dela para projetos de impacto social. O nosso projeto, ele atende, em média, de 60 a 80 crianças toda semana. A Simbiose, ela tem sinônimo para mim de anjo da guarda, porque foi através da simbiose que muitas das minhas dores em relação ao econômico, elas foram minimizadas. A tecnologia nos permite criar novas soluções para problemas antigos. E a simbiose social é um exemplo de como nós fazemos uso e análise de dados para tomar melhores decisões. A gente entrou com lei de transparência contra os ministérios, secretarias, acessamos as fontes de dados públicos que contemplavam todos os projetos históricos e puxando todos esses dados públicos para a nossa base. Começamos a analisar todos os dados dos projetos, os dados dos proponentes, os dados das empresas que investiram, quanto investiram. Hoje nós temos um produto voltado para o mercado de empresas, que funciona com a ideia de trazer todos os projetos que estão captando recursos de uma forma simples e transparente, com filtros inteligentes que levem a estratégia para as empresas na hora de gerir esse recurso. Primeiro que para uma empresa é muito difícil você conhecer tudo que existe disponível, você correr atrás de todas as informações de cada projeto, proponente. Segundo que para os projetos também existem projetos riquíssimos, muito relevantes e que de outra maneira a gente nunca ficaria sabendo que eles existem. A Monsanto, ela sempre investiu nas comunidades onde a gente atua. Só que com os parceiros que a gente tinha naquele momento, eles sempre direcionavam para o investimento focado em São Paulo e eu levava esses projetos até essas cidades. Com a ferramenta da simbiose, eu comecei a ter visibilidade dos projetos locais. A simbiose faz todo o processo também de auditoria desses projetos. A gente tem uma confiança maior do dinheiro que nós estamos aplicando e patrocinando em que projetos que a gente está fazendo isso. A gente passa a democratizar um acesso de uma verba que é pública para que todos os projetos tenham a mesma chance de ser vistos. A gente começou a ter contato com uma lógica que é bastante perversa com os projetos, na hora da seleção. Muitas vezes as empresas usavam a lógica de marketing, muito pautado em retorno de imagem unicamente, muito mais do que geração de impacto. Eles estão criando o I3C, que é o Índice de Investimento Incentivado em Cultura. Qual que é a ideia? É realmente mostrar para a sociedade como um todo como que as empresas estão evoluindo na questão da democratização do investimento na cultura. Confesso para vocês que essa ligação vinda da simbiose, falando que tinha dado certo o nosso projeto, né, através da captação de recursos. Olha, eu chorei acho que uns 3 dias de alegria. Pus as crianças a rezar. Vocês não fazem ideia. Não tem dinheiro que pague o impacto que a gente gera. Porque a gente sabe que cada real que a simbiose ganhar, tem mais 5 pessoas impactadas por trás. Eu acho que essa teia se traduz como simbiose.
social, cultural, sociocultural, mas é uma simbiose, é quando essa mágica, quando essa liga acontece. Muito bom, pessoal. Contando aqui, acho que esse vídeo ele é muito emblemático para a gente, porque ele traz um pouquinho de todo esse tripé. Quando a gente está falando de incentivo fiscal, a gente está falando de uma questão técnica que envolve governo, a gente está falando de uma questão burocrática, muitas vezes, que envolve como fazer uma gestão eficiente dentro de uma grande empresa, e a gente está falando de uma conexão com o terceiro setor, que é também, ao mesmo tempo, levar em conta, sim, as características das empresas, os objetivos corporativos que se tem, mas não deixar de levar em conta qual que é o papel social desse recurso. A gente está falando de uma gestão de uma verba pública. A gente está falando de um momento onde o país precisa e tem uma demanda social muito grande. Então, para que todo mundo entenda basicamente o que a gente fez, pessoal, o que mais faltava na gestão desse recurso era informação para o mercado. E é o que mais falta até hoje. Eu não sei como que funciona, não sei quais são os projetos, eu não sei qual é o risco desse investimento, eu não sei como acompanhar isso depois. E a gente trouxe tecnologia, de alguma forma, para viabilizar isso para as empresas. Trazendo... Então, basicamente, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu milhares de robozinhos que se conectaram a cada ministério, secretaria e Receita Federal e conseguiram rastrear todos os investimentos do país. Foram mais de 80 bilhões de reais mapeados e mais de 130 mil organizações sociais, tudo isso atualizado em tempo real. Então, se hoje, no interior do Paraná, surge um projeto que pode receber imposto, no máximo 5 horas depois isso está na nossa base de dados, porque a gente consegue rastrear eles a partir do momento onde ele é publicado, onde ele é registrado no governo federal. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento como um todo e trazer uma ferramenta eficiente para que as empresas possam inverter a lógica de investimento, não ficar aguardando um projeto bater na porta ou só investir em quem conhece, mas que elas possam ser ativas e eficientes na gestão desse recurso. A nossa ferramenta hoje, ela apoia em 3 etapas: busca dos projetos, avaliação de risco e no pós-investimento. E nessa trajetória que é relativamente recente, né, a gente surgiu, a primeira versão da ferramenta foi em setembro de 2017, a gente teve uma curva muito acelerada, né? A gente compôs o primeiro centro de inovação do Facebook no mundo. A gente ganhou o prêmio do Fórum Econômico Mundial de Empreendedor Social do ano de 2018. Representamos hoje em dia o Brasil no Fórum Mundial de Impacto na Universidade de Oxford. Somos uma empresa B e hoje apoiamos não só o grupo Volkswagen, que está aqui com a gente, a fundação, com o Vitor, e vai participar da conversa, mas outras 60 multinacionais diferentes. E em 2020, mesmo com toda a crise, a gente teve mais de 350 milhões de reais geridos via plataforma da Simbiose para projetos espalhados no país como um todo. Então, aqui é só um pouquinho uma ideia de contar um pouco mais para vocês de que é possível, é viável, grandes empresas têm feito e que existe um gap, sim, considerável hoje no Paraná no uso desses recursos. E por que a gente diz isso? Porque a gente tem informação para dizer isso aqui um pouquinho mais. Então, eu trouxe alguns dados aqui do Paraná só para apimentar um pouco a nossa conversa e o painel que deve começar em 1 minutinho, mas basicamente trazendo de qual que é o recorte hoje. Eu peguei só a Lei Rouanet, pessoal, que é a lei mais madura, mais utilizada no mercado e que tem maior eficiência nas suas taxas normalmente. A gente pegou ela, já que era mais eficiente, para fazer um recorte e ver qual que é o cenário hoje do estado do Paraná. E nesse momento, a gente tem 717 projetos captando recurso, com um total de 377 milhões de reais aprovados para poderem ser direcionados em projetos que estão localizados no Paraná, na Lei Rouanet exclusivamente. Só que, como a gente sabe, né, muito do direcionamento ele acontece no mês de dezembro. Então, a gente fazer esse recorte agora em outubro, novembro, ele é um recorte muito enviesado, né? Então, de falar qual que é a taxa desse ano, ainda a gente só vai conseguir saber depois que passar o ciclo de dezembro, que é o ciclo mais maduro. Mas pegamos 2020 como referência. Em 2020, a gente teve 358 projetos aprovados, com um total de 151 milhões de reais abertos para captação. Desses 358, apenas 136 conseguiram captar algum centavo, captaram algo. Não quer dizer que eles foram efetivamente executados, só que eles saíram do zero de captação. E um total de 36 milhões foi direcionado. O que isso significa? Que 62% dos projetos que poderiam receber recurso público
que representaram um custo na máquina pública, que foram aprovados para resolver uma demanda local, conseguiram captar. Não conseguiram, né? 62% não conseguiram, só 38% captou. E que 75% desse recurso disponível que tinha não foi utilizado, não foi aproveitado, porque a gente só teve 36 milhões direcionados. Esse ano a gente está com mais do que o dobro desse volume de projetos, né? Nesse momento tem 717 aptos a se receberem recursos, muito porque do ano passado esses projetos que não captam, eles se estendem por mais um ano na captação, mais uma leva de aprovações. E no ano passado a gente teve só 541 empresas que investiram em projetos no Paraná. Eu não fiz esse levantamento, mas eu tendo a acreditar que tem mais do que 541 empresas no Paraná. E que quando a gente está falando disso, gente, tem uma parte importante também, porque muitas vezes aqui a gente está falando de imposto de renda. A gente está pegando um recurso federal e alocando num município, num estado, que não necessariamente essa verba federal seria alocada ali, né? Uma vez que ela entra no cofre público, a gente não sabe muito bem aonde ela vai ser distribuída, quanto da economia local aquele recurso vai poder apoiar. Mas aqui estão alguns dados só para provocar um pouco a nossa conversa, para trazer um pouquinho mais de informação. E eu tinha ficado para falar até as 9h30, são 9h32, já me estendi, então muito obrigado. Basicamente, deixa eu voltar aqui. Opa, obrigado, Rafa. Foi demais, como sempre. Eu choro assistindo esse vídeo de vocês. Toda vez que eu assisto, eu choro. Ele é muito emocionante. E, de fato, é uma realidade quando a gente liga, né? Então, a gente hoje é parceiro da Simbiose, começou a atuar no Paraná com a ferramenta da Simbiose ano passado. E eu fiz essas ligações para os projetos, avisando que eles iam receber um recurso. É extremamente emocionante você falar para um projeto que não estava buscando o recurso daquela empresa, que ela conseguiu um recurso para aquele ano. Então, é incrível, e por isso eu sou fã de carteirinha número 1 da Simbiose desde que eu conheci. Bom, vamos começar nossas perguntas. Eu queria começar chamando o Vitor para falar, porque ele está usando, né, essa ferramenta, ele está atuando nisso já há algum tempo. Eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente o que mudou, né, e que visibilidade ganhou o trabalho que a Volkswagen tem com essas leis de incentivo através da Fundação Grupo Volkswagen. Vitor, se você puder contar um pouquinho para a gente, vai ser muito bom. Vamos lá, bom dia a todas e todos que nos assistem, mais uma vez, obrigado. Falar depois do Rafa é sempre um desafio, porque eu acho que ele sintetizou aí de uma forma brilhante um tema que é tão complexo, né? Quando a gente ouve falar de leis de incentivo fiscal, a gente já começa até a tremer. Falando aqui do lado das empresas. Eu que trabalho já há 12 anos em fundações, tanto aqui na Volkswagen quanto em outras, a gente sabe que é sempre um tema bastante, não digo difícil, mas ele é complexo porque a legislação em si, ela é bastante complexa, né? Então, quando a gente para pensar um pouco sobre leis de incentivo, a gente vê ainda como é um tema um pouco tabu no mercado. E para a Fundação Grupo Volkswagen, ele também é um tema bastante recente. A Fundação começou a trabalhar com leis de incentivo junto à Simbiose em 2019. Nós já temos aí mais de 40 anos de história e a Fundação sempre se caracterizou como investidor social privado, né? O que a gente conhece como investidor social privado. Nós temos um patrimônio próprio que foi constituído há alguns anos pela Volkswagen e nós sempre fazíamos projetos usando os nossos recursos, né? Os recursos da própria Fundação. E desde 2019, a gente, em contato com a Simbiose, passou a olhar para esse novo campo, digamos assim, de potencial de investimento e ter a fundação também como uma forma de gerenciar muitos recursos que, às vezes, as empresas do grupo não tinham ali nem conhecimento técnico ou então nem expertise social. Eu acho que isso é o mais rico daquilo que a Simbiose oferece para fazer o correto direcionamento desses recursos. Então, como o Rafa bem disse na apresentação, muitas vezes a gente tem aí um bolo bastante considerável, né, de recurso que acaba indo para os diferentes impostos e a gente acaba não direcionando para projetos tanto nos nossos territórios, no nosso entorno, ou pensando uma marca como a Volkswagen, né, que apesar de ter plantas, o grupo ter plantas em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro, é uma marca nacional, né? Então, toda cidade do Brasil, tenho certeza, tem um Volkswagen, né? Então, como que a gente chega nesses lugares, não só pelos projetos da própria fundação. E foi aí que nós fizemos um piloto em 2019 com uma das empresas do nosso grupo, a Porsche Brasil, que fez ali o nosso primeiro direcionamento de leis de incentivo fiscal.
Na época, a gente escolheu direcionar para projetos de lei de cultura, lei do esporte e FUNCAD, né, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que apesar de trazer como nome Fundo Municipal, ele usa o imposto de renda, né, também é uma legislação, usa uma legislação federal, e deu muito certo. Deu tanto certo que agora, em 2021, nós estamos trabalhando com outras empresas do nosso grupo. O que a gente começou ali com um investimento piloto de R$500 milhão, a gente já está vislumbrando aí algo em torno de 15 a 20 milhões de reais para que a gente possa direcionar. E eu acho que para uma fundação fazer esse papel, né, de articuladora, a gente se coloca ali de fato como uma facilitadora para o grupo Volkswagen e principalmente a gente usa o que a lei tem de principal, que é o impacto social que a gente gera. Né? Então, acho que é uma relação, falando no sentido muito positivo mesmo da expressão de ganha-ganha, porque a gente consegue usar um recurso que a empresa às vezes nem sabia como direcionar, com a expertise social de uma fundação que já trabalha com investimento social privado há décadas e, ao mesmo tempo, usando o que a tecnologia tem de melhor e, principalmente, eu acho que o Rafa foi bastante modesto quando ele apresenta a simbiose muito mais focado na plataforma em si. Eu acho que o principal, pelo menos aqui no grupo Volkswagen, que a simbiose nos traz, é essa inteligência por trás da seleção dos projetos, né? De que forma que a gente pensa uma estratégia de seleção de projeto. É fácil você jogar ali no filtro como se fosse um Google e, eu quero investir num projeto de teatro no lugar tal. Ok, mas o que isso conversa com a estratégia da marca, com a estratégia e os interesses das várias áreas dentro de uma empresa, né? A gente não trabalha só com marketing, aquela visão antiga de lei de incentivo. Como que o RH pode contribuir, o compliance pode contribuir, o jurídico, a comunicação interna, o próprio marketing, obviamente. Né? Então, acho que essa inteligência por trás do serviço que a simbiose nos oferece, eu acho que é o nosso principal ativo, junto com a tecnologia que a plataforma nos traz. Excelente, Vitor, muito bom. Excelente a tua reflexão, e eu queria, não sei se o Rafa quer falar, porque eu queria emendar uma pergunta para o Luciano, mas quer comentar, Rafa? Não, eu agradecer, já estava ficando corado aqui com a fala. Não, foi demais. Não, mas brincadeiras à parte, acho que a fundação do Grupo Volkswagen, acho que ela, para a gente também, apesar de trabalhar com muitas empresas, é um dos cases que a gente gosta muito de trazer, porque tem um papel muito interessante na estrutura, né? Quando você pensa num grupo empresarial, a fundação ali, no fim do dia, é quase que o centro de conhecimento de inteligência social, de ação com a sociedade, com a comunidade. Enquanto as empresas, necessariamente, do grupo estão focadas na estrutura interna, né? nos seus negócios, nas suas atuações. Então, quando a gente soma essas duas forças e consegue ter uma fundação gerenciando, trazendo projetos, fazendo a curadoria e levando para essas empresas afilarem, né? Então, a gente faz uma primeira curadoria, mas junto com cada uma das empresas do grupo, faz ali uma curadoria sobre, na perspectiva interna daquela empresa, qual eventualmente vai gerar mais engajamento, qual está mais alinhado ao posicionamento, é muito complementar, né? E é algo que é difícil da gente ver tão bem feito no mercado como um todo, e eu acho que tem um case muito interessante aí para trazer. Mas eu não tenho uma fundação, eu não tenho um grupo empresarial enorme. Melhor ainda, mais fácil, né? Todo mundo tá só num lugar, numa estrutura. Se uma empresa com a complexidade e o porte, como a Volkswagen, consegue viabilizar uma empresa que tem isso tudo mais enxuto, a tendência é ser menos burocrático, a tendência é ser menos complexo, que consiga se levar em conta. E aí, sim, esse modelo multidisciplinar, né, de uso dos recursos é o que é mais legal, né? O recurso, ele tem um potencial, não quer dizer que é porque é social, que não tem retorno de imagem, que não gera, que não pode gerar um engajamento de RH, que não pode trazer uma mobilização até de relações governamentais, por que não? Com uma relação com o município, com o estado, com o âmbito federal. Então, o ganho, ele é múltiplo, né, nesse sentido, né? Então, acho que... Com certeza. Muito bom o teu comentário, Rafa, e a minha pergunta que eu ia fazer para o Luciano era exatamente essa, tá? Eu preciso ser que nem o Grupo Volkswagen, que tem uma fundação, isso é só para empresas grandes, que têm equipe, que têm time interno. Eu sou uma empresa pequena, não tenho área de responsabilidade social, faço o quê? E aí eu ia pedir para o Luciano nos ajudar a responder isso daí para as empresas que estão nos assistindo e não tem toda essa estrutura interna, pode fazer como?
Legal, Carol, obrigado. Puta, eu fico emocionado também. Sim, dá para fazer, né? Acho que esse é o propósito dessa parceria com a Simbiose. A gente tem... Eu fico também emocionado, acho que aqui tá difícil conter a emoção, porque assim, essa fala do Vitor, né? O Vitor trouxe a visão do impacto social, né? Como que a Fundação articula e atua como uma facilitadora para o Grupo Volkswagen. Imagina que, como o Rafa trouxe os números, isso é muito pouco acessível se a gente for olhar com os grandes números ainda. Muitos projetos que são modificadores da sociedade, modificadores do mundo, especialmente hoje, nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né? E se a gente for falar do Brasil, da situação política, econômica, bom, aí qual é o poder das empresas em transformar isso? Qual é o papel das empresas nesse papel, essa ação transformadora da sociedade? Imagina que, então, em vez de responder isso, né, imagina que isso fique acessível para muitas empresas. O Paraná tem muito mais que 540 empresas, né? Tem muito mais volume de dinheiro envolvido nessa história. Por que essa coisa não acontece? O Rafa trouxe vários aspectos importantes aqui. Mas imagina olhar como um todo, né? Imagina você ter visibilidade, imagina você inverter a lógica e, além de tudo, reforçar a tua estratégia, né? E não vou nem comentar ainda se você trouxer em sinergia com os incentivos fiscais, trouxer um pouco do teu capital, do teu investimento próprio, investimento direto da empresa, olhando o todo, olhando para a tua estratégia, o impacto disso qual é? Quer dizer, é gigante, a gente tem visto isso, né? Então, como é que a gente amplia isso? Como é que a gente dá essa visibilidade? Então, o nosso papel, a nossa parceria é oferecer isso para muito mais empresas. O Paraná tem muito mais empresas, tem um potencial gigantesco. A gente acredita muito, e aí, como o Vitor trouxe, né, mais do que o acesso à plataforma, que é fantástica, que é maravilhosa, é trazer essa inteligência para pensar junto, né? E mais do que isso, a nossa parceria com a Simbiose quer trazer braço. Porque uma empresa que não tem uma estrutura como a Volkswagen tem, ela não tem uma estrutura dedicada, ela tem talvez nem orçamento para bancar pessoas olhando, então ela olha de forma isolada, macrobiótica, né? A gente consegue dar uma intensidade, uma potência, oferecendo não só inteligência, como também braço operacional, para que ela tenha acesso e faça esse impacto social e multiplique o alcance da estratégia dela, né? Como o Rafa falou, reforçando o branding, fortalecendo a relação com o poder público local, estadual, municipal, a questão deixando muito a segurança, dando a segurança do compliance, né? Está falando de ESG, dos riscos, apoiando a tomada de decisão, dando a governança, dando a transparência. Isso pode voltar, né? Seja nas contrapartidas sociais que a gente pode oferecer de uma maneira bastante estruturada, seja em qualquer outro projeto especial. Melhorar a atração e engajamento dos talentos internos, melhorar o clima, conectar o propósito, melhorar a relação de lealdade com o consumidor, olhar para os stakeholders, olhar para a cadeia de fornecimento. E o potencial disso é tão grande que eu vou até parar, porque eu me empolgo muito e fico feliz demais de estar aqui nesse momento, aqui, podendo oferecer, trazer essa visão, né, para mais pessoas. Carol, posso fazer Claro, pode. Acho importante que vem um pouquinho dessas duas falas do Vitor e do Luciano, que a gente traz. E aí vou abrir um pouco o coração, contar um pouquinho dessa trajetória aí que teve no mercado. Porque quando a gente criou a Simbiose, aí eu sei que hoje o Vitor até comentou, o ganho é o ganho estratégico, mas quando a gente criou a Simbiose, a gente criou para ser uma ferramenta mesmo, era para ser o tátil. Falar assim, se as empresas só investem nos mesmos projetos porque elas não têm visibilidade dos outros, vamos fazer todos serem vistos. Se tem risco, a gente audita. Se não consegue acompanhar, a gente cria uma ferramenta que acompanhe. Mas a ideia era criar justamente uma plataforma que fosse escalável para a gente falar assim, hoje existem 62 mil empresas no país que já direcionaram o imposto. Vamos botar essa plataforma na mão das 62 mil e garantir com que essa eficiência aconteça no mercado como um todo. Tem mais dinheiro do que projeto. Então não devia estar acontecendo, devia ser o contrário isso. E aí, quando a gente levou isso para o mercado, a gente se deparou com um mercado que estava tão imaturo e tão pouco estruturado, que o que acaba acontecendo? Quando você cria um produto para um mercado estruturado, a demanda ela não é por produto, sim por serviço. E aí, o que acabou acontecendo? A empresa virava para a gente, e aí não é a exclusividade das menores, não, viu, Lu? Todo e qualquer tipo de tamanho. Fala assim,
maravilhosa a plataforma, eu quero usar, mas eu não tenho ninguém aqui dentro para usar. Eu quero que você use a ferramenta para mim. A gente falou assim, não, mas a gente criou a ferramenta para você usar. Ninguém sabe melhor do que a sua estratégia do que você. E a gente começou a ver que na prática não era bem assim. Então a gente precisava criar um time estratégico, uma estrutura. Aí montamos squads de atendimento com nível estratégico, nível tático, operacional. Começamos a alocar esse time para poder fazer essa gestão em conjunto com os nossos clientes e ver que, eventualmente, um dos grandes valores que se tinha era o campo estratégico, que a gente dava esse apoio. Mas que a ferramenta apoiava toda a estrutura tática, né? Não adianta ver todos os projetos do país se você não sabe em que você quer investir, mas vai atrapalhar do que ajudar no fim do dia. Então, quando a gente começou a se posicionar assim, a gente acabou ganhando de uma forma muito rápida, até por conta da carência do mercado, esse setor de grandes empresas. Então, atender empresas como Volkswagen, como IBM, Unilever, PwC, BTG Pactual, BNP Paribas, enfim, grandes empresas que são clientes nossos hoje. Mas o que a gente começou a olhar e falar assim, pô, como que a gente leva isso para empresas de pequeno e médio porte também? Se for olhar ali, é onde tem a maior volume de empresas, é onde a gente consegue gerar maior transformação e é onde o gap de conhecimento é maior ainda. Então, se uma grande empresa precisa de um serviço, uma pequena precisa do serviço em dobro, né? Dedicado, olhado, com atenção e tem um orçamento, muitas vezes, muito mais restrito. E é daí que a gente está pilotando isso no Paraná nesse momento com a Redvolution. A gente falou assim, bom, a simbiose em si, ou vai sair muito caro para uma empresa de médio e pequeno porte ter um suporte, porque a gente acaba tendo uma estrutura muito mais focada na tecnologia, na escalabilidade do negócio, ou a gente vai acabar não tendo braço para fazer isso para todo mundo. Não dá, a gente não consegue, daqui a pouco a gente vai virar uma empresa com milhares de funcionários para atender todas as empresas do país. Então a gente falou assim, bom, vamos levar a tecnologia para parceiros locais que tenham esse conhecimento social estratégico, para que esses parceiros possam operar essa tecnologia para empresas de pequeno e médio porte. E aí vem a Redvolution nessa história, com a Carol, que era ali representante do capitalismo consciente, já tem todo um conhecimento em volta do setor social, que já tem todo um trabalho com organizações sociais locais e a expertise dessa visão estratégica de investimento social privado, e vamos somar isso à tecnologia. E aí sim a gente começa a replicar o impacto social e trazer num modelo acessível para que toda e qualquer empresa possa ter esse tipo de serviço ou possa apoiar esse tipo de ação. Então, acho que isso tangibiliza um pouquinho, né, o porquê. Gostaria, Vitor, de ser só a plataforma, porque se a gente fosse só a plataforma, daria um volume diferente e significaria que as empresas estariam mais prontas para o investimento social direto, privado, de uma forma estruturada. Mas não é a realidade que a gente tem hoje no país ainda. A gente está num momento de transição ainda, onde a gente precisa formar essas empresas. A gente já tem clientes aí que depois do 3º, 4º ano dentro de casa, já pega e fala, não, deixa que eu faço sozinho. A gente fica feliz, porque quer dizer que a empresa está evoluindo, né? Está crescendo. Excelente, Rafa. Eu acho que nós estamos aí nos últimos 10 minutinhos que a gente tem. Você já começou a trazer um pouco dessa tua experiência, mas eu queria, na visão dos 3 aqui que estão falando com a gente hoje, por que vocês acham que ainda tem tanto recurso disponível não utilizado? Né? Então, o que as empresas podem fazer para colocar esse recurso realmente disponível para a sociedade, chegar mais fácil, mais transparente, né? Eu acho que quando as empresas usam, fica mais transparente como esse volume de recurso de imposto está sendo utilizado. Eu acho que por isso as empresas têm cada vez mais olhado para isso, mas ainda estamos com essa dificuldade que você falou, mas queria ver. Além dessa, acho que tem outras que fazem ainda poucas empresas a estarem direcionando seus impostos. Carol, posso pegar essa pergunta e embutir numa para o Vitor? Como é que a Fundação conseguiu evoluir de 500 mil no primeiro momento que deu o passo para hoje falar de 15 milhões? Que está dentro do que a pergunta da Carol, né? Como é que se amplia, né, o teu investimento social? Bom, vou começar então pela pergunta do Luciano. Eu acho que a estratégia principal que a gente teve, na verdade, foi tratar primeiro ano como um ano de piloto, com uma empresa do grupo que tinha ali, foi uma empresa que a gente usou o imposto federal, né, imposto de renda, pelo lucro real, então, digamos, um lucro menor, uma disponibilidade menor, para que a gente, enquanto fundação, também aprendesse como usar
esse novo mecanismo que a gente nunca tinha usado, né? Como eu disse, a gente sempre fez investimento com recurso próprio. Então, a gente escolheu uma empresa do grupo que topou ali fazer o piloto conosco e com a Simbiose. Nós testamos com aquela empresa um volume menor até do que ela poderia ter direcionado, para que a gente entendesse como é que funcionava não só o mecanismo, mas aqui já respondendo uma primeira pergunta, um primeiro ponto que a Carol traz, o processo interno para fazer isso, né? Porque a gente está aqui numa câmara de empresas alemãs, majoritariamente. A gente sabe que as nossas empresas têm uma estrutura bastante rígida, tanto em termos de processo, quanto em termos de compliance, falando pelo menos pela Volkswagen. Aí quando você fala de direcionamento de impostos, questão de legislação federal, compliance, organização social, parece que a gente junta num bolo só tudo que arrepia o cabelo do pessoal do compliance, né? Então, como que a gente vai com calma e faz isso de uma forma que a gente aprende enquanto fundação e, principalmente, que a gente mapeie os processos internos das empresas, veja em que momento que a gente vai precisar, olha, isso aqui precisa ir para a Alemanha, como aconteceu, isso aqui a gente precisa rever um processo aqui interno, isso aqui a gente pode facilitar, enfim. A gente usou isso como piloto. Deu certo? Eu acho que acabou virando quase com um cartão de visitas, né? Então, no ano seguinte, isso que a gente está construindo esse ano, a gente mostrou isso como um case dentro de casa para uma outra empresa do grupo que tinha mais disponibilidade de recurso, que já fazia esse direcionamento por conta própria, mas aí a gente meio que mostrou como a fundação traz um valor agregado naquilo que eu disse, que é o impacto social, né? Porque a nossa iniciativa interna aqui não é simplesmente prestar um serviço para a empresa, mas é também alinhar a estratégia da empresa com a estratégia da fundação. Então, eu alavanco também os meus projetos, né? A fundação tem uma matriz de materialidade, tem temas prioritários de investimento e a gente tenta, de alguma forma, casar essas leis de incentivo com a estratégia de investimento social também da fundação. E aí, obviamente, unindo os interesses. Então, eu acho que foi um trabalho mesmo de convencimento, sendo bem transparente. Eu acho que isso faz parte, né, de tudo que é muito novo e de tudo que gera bastante dúvida dentro de casa, né? E a gente ter feito com uma empresa menor e escalando isso para as outras empresas já com case do nosso próprio grupo facilitou muito. E agora a gente tinha uma empresa também do grupo que nem estava no nosso radar, mas que viu uma comunicação da outra, falou eu também quero. Então isso vai puxando o movimento, né, interno, um ciclo virtuoso das empresas querendo fazer, porque muitas vezes elas não sabem como, né? Voltando na pergunta da Carol, então eu acho que primeiro a questão interna de desconhecimento, tá? Então como que a gente olha para os processos, para compliance, para políticas internas, de uma forma que combine com os timings das leis de incentivo, porque tem um cronograma, né? Não é aquilo que, não, vamos ficar 3 anos estruturando um processo. Não, eu não posso, porque se eu não seguir o cronograma até dezembro, eu não consigo fazer o direcionamento. Então a gente precisa dar um ritmo aí na coisa para que isso saia. Eu acho que também o desconhecimento em geral de que a empresa pode fazer isso, né? Eu falo por mim, trabalhando muitos anos no terceiro setor, eu sabia, tem a lei de cultura, tem o FUNCAD, a lei do esporte, mas eu não tinha noção das outras legislações que existiam, das questões estaduais, da questão municipal. Então, acho que ainda falta muita informação e muita transparência em relação às leis de incentivo como um todo, e isso vale tanto para as grandes multinacionais quanto para as pequenas empresas. Então, a gente precisa, de fato, estar mais próximo e ter mais conhecimento sobre isso. E um último ponto que a gente trouxe aqui também, eu acho que mão de obra. Tá? Isso, de fato, a gente sabe que as empresas não têm, geralmente, uma estrutura dedicada para a responsabilidade social. Apesar do ESG estar ficando cada vez mais na moda, a gente ainda precisa romper a bolha da sigla e começar a pôr um pouco mais a mão na massa, de fato, né? Então, muitas vezes as empresas, não estou falando nem de fundações, né? Fundação acho que ainda é um passo além, mas não tem nenhuma pessoa dedicada para a responsabilidade social. Quem dirá dentro de responsabilidade social, que olha para uma série de outros fatores para incentivos fiscais. Hoje, aqui, conforme a gente está aumentando o nosso volume de recursos gerenciados pela Fundação, né, isso aqui é importante dizer, eu não inscrevo nenhum projeto da Fundação em lei de incentivo, eu, de fato, gerencio para outras organizações serem beneficiadas, os projetos de Fundação continuam sendo custeados com os nossos recursos, até para evitar um conflito de interesse e para a gente ser ético no direcionamento desse valor. A gente hoje, com esse volume, eu estou vendo que eu preciso ter aqui dentro de casa uma pessoa dedicada só para isso, né? Infelizmente, a gente sabe que não são todas as empresas que conseguem. Muito bom. Vou complementar aqui, Carol, a fala do Lu e do Vitor.
com duas temáticas que eu acho que atrapalham o uso do recurso. Um é a assimetria de informação e outra é custo transacional. Né? No fim do dia, se a gente for espremer tudo isso que foi falado, por que assimetria de informação? Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento e não se fala a mesma língua, seja do governo, seja das organizações sociais. Está cada um falando numa língua e quase que não se compreende ali, né? Então, esse alinhamento desses processos que o governo tem, esse alinhamento do que as organizações sociais buscam, com quais são os processos internos da empresa, precisa acontecer, e essa assimetria, muitas vezes ela é reduzida quando você tem esse tipo de suporte e apoio estratégico. E custo transacional. Por que custo transacional? Porque no fim do dia, direcionar imposto não é gratuito. Por mais que a gente tenha 100% de dedução fiscal, existe um custo de transação, que envolve encontrar o projeto, passar pelo compliance, passar pelo jurídico, cadastrar no financeiro, alinhar com o fiscal, fazer tudo isso e ainda acompanhar. E é aí que a gente entende que a tecnologia pode praticamente zerar ou reduzir ao máximo esse custo, porque a gente consegue dar ganho de eficiência. A tecnologia ela veio com esse propósito, né? Quando a gente fala de uma implementação tecnológica numa empresa, a gente está falando, na sua grande maioria das vezes, de redução de custo, de conseguir otimizar processo, de dar eficiência e de conseguir trazer isso de uma maneira estruturada. Então, por isso que a gente muitas vezes precisa desse suporte estratégico de plataforma ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso resolver a assimetria de informação e eu preciso resolver o custo transacional. Então, a gente consegue somar isso de uma forma estruturada e conseguir resolver o direcionamento na sua essência. Tudo isso, pessoal, acho que vale comentar também que a gente passou rapidamente, né, por uma série de legislações, modelos. Tudo isso, a Simbiose criou um site aberto, gratuito no mercado, que chama manualdopatrocinador.com.br, que tem todas as informações de todas as leis de incentivo do país. Olha que legal. E de graça. Todo mundo pode acessar, pode ter acesso a algumas informações de como fazer o uso técnico. Mas, para melhorar ainda, a gente ainda fez algo guiado para esse evento especificamente, que foi um guia de como usar o ICMS no Paraná, tanto na lei de esporte como de cultura, como utilizar as leis federais. E a gente vai deixar esse guia com a Carol e com o Luciano, que são membros da rede, da Câmara, e que vão poder entrar em contato com quem participou aqui hoje no evento, tiver interesse, para compartilhar esse guia, também sem custo nenhum. E nesse encontro também, acho que é sempre legal, acho que Carol e Lu vão comentar, mas que tem uma das ferramentas da Simbiose que permite com que a gente veja o histórico desde 92 de todas as empresas do país, né? Então, se marcar essa reunião, tiver esse papo, dá para ver também se você já usou incentivos fiscais, quais foram esses incentivos, como foi feito ano a ano, distribuição geográfica, perfil dos projetos, atuação, que aí a gente brincando um pouquinho, né? O pessoal às vezes olha esses dados e fala, pô, são uns hackers, hackearam a minha empresa, tem os dados aqui que nem eu tenho, mas é tudo dentro da lei, viu, gente? Bonitinho, né? LGPD, tudo dado público, puxado da Receita, das informações, mas são dados que muitas vezes geram muito interesse e eles vão poder compartilhar um pouquinho mais com vocês também, junto também com esses guias de como usar essas legislações. Tudo isso é informação qualificada, atualizada e sem custo nenhum. Isso daí é só para a gente conseguir diversificar e trazer cada vez mais patrocinadores. Seja usando a plataforma da Simbiose, seja só utilizando. O importante é a gente ter uma eficiência e uma otimização desse tipo de recurso no país como um todo. Legal, Rafa, obrigada. Obrigada, Luciano, Vitor, pela fala de vocês, pelo conhecimento aqui disponibilizado. Obrigada, Augusto, e Marcela, da Câmara, e a todo o pessoal da Câmara pelo esse convite, a gente poder estar trazendo todo esse conteúdo aqui via Câmara. E falar, né, como o Rafa disse, estaremos entrando em contato, todos que se inscreveram vão receber um e-mail da Redvolution com esse material, né, esse conhecimento que a gente pode compartilhar com vocês, e nos colocar à disposição para atender qualquer dúvida. O Vitor já me pediu, da Alcim, que está aqui, pediu uma conversa, nós já vamos marcar essa conversa, Vitor, fique tranquilo, e todos que quiserem, vocês vão receber nosso e-mail, e vai estar o canal aberto para a gente evoluir nessas conversas daqui para frente. Obrigada a todos. Se vocês quiserem abrir o microfone para se despedir da galera, né? E obrigado a todo que veio. Eu gostaria de fazer uma última fala.
Fala, Augusto. É só, digamos assim, um protocolo, né? Seguindo um protocolo de encerramento aqui da Câmara. Eu agradeço muito a presença de todos. Rafael, Vitor, Luciano, Lu, já ficando íntimo, né? E a Carol. Gente, eu adorei também, gostei muito de... Hoje eu prestei atenção do início ao fim, naquele primeiro encontro, né? Não consegui acompanhar tudo, mas achei excelente. E o espaço que a Câmara promove e as ações que vocês estão promovendo, né? De fato, eles são transformadores. A sociedade brasileira, a sociedade global, mas a sociedade brasileira especificamente precisando, né, dessas ações para a transformação. Achei lindo. Também me emocionei com o vídeo ali, foi bem legal. Eu espero que as pessoas que assistiram hoje tenham absorvido e que mantenham agora esse propósito, né, de tocar projetos assim com esses incentivos, porque é transformador e faz bem para todo mundo. É o ganha-ganha. Tá bom? E daí agora eu agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, os amigos que promovem e que permitem também que a gente realize eventos dessa natureza, que são a Anderson Balão, a Robert Bosch, o Grupo Servop, os patrocinadores Masters, e os patrocinadores do Grupo de Planejamento Estratégico, a GEMU, que estava representada aqui, a Lix Attorneys e a Steel Master, e também um agradecimento especial aos apoiadores deste evento, a Fundação Grupo Volkswagen, a Red Evolution 21, e a Simbiose Social, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração e até uma próxima. Fiquem bem, cuidem-se. Um grande abraço a todos. Obrigado, Augusto. Obrigado, gente. É demais. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado.